Infelizmente, esse tipo de dificuldade da aluna no Paraná, que não tinha ninguém para ajudar na lição de casa ou nas aulas virtuais, afeta milhões de estudantes brasileiros. Muito por conta e por causa da volta dos pais ao trabalho, enquanto a maior parte das escolas permanece ainda fechada, Tiziane. Pois é, eu tenho passado por isso, viu, César? Sem poder ajudar os filhos nas atividades escolares em casa, os adultos eles têm apenas dois caminhos. Tentar conscientizar as crianças e adolescentes da responsabilidade com o próprio estudo, que é o que eu faço com a Rafa, ou contar com a chamada rede de apoio. Um desafio que nós vamos conhecer melhor na reportagem da Ana Paula Neves. São quase 48 milhões de estudantes matriculados em colégios públicos e privados em todo o país. Desde a educação infantil até o nível médio, todos passaram a fazer aula online nessa pandemia. Se na escola uma equipe de profissionais se reveza para dar conta das atividades, quando o ensino se tornou virtual, famílias inteiras tiveram de se reorganizar para executar essas funções, até então, escolares. Então eu estou tendo que me desdobrar, sendo professora, inspetora, porque eu tenho que cuidar para que elas não fujam, porque criança acaba dispersando mesmo, não tem jeito. Merendeira, porque no horário certo eu tenho que estar com o lanche pronto, elas saem eufóricas, a hora do recreio, então não é fácil. Eram só da Daniele todas essas tarefas. Mãe de gêmeas de 8 anos e de uma adolescente de 16, ela ainda tinha que arrumar tempo para trabalhar em home office. Foram alguns dias tensos, até que ela decidiu pedir ajuda para a filha mais velha. Ela estuda de manhã, então à tarde ela me ajuda com as crianças enquanto eu trabalho. Mas 2 vezes por semana ela faz inglês à tarde, então aí eu tenho que dar conta sozinha. Muitas mães já ouviram falar da importância de uma rede de apoio. Pode ser avó, tia, uma amiga, um companheiro, claro, alguém de confiança para deixar o filho e assim conseguir exercer outra atividade além da maternidade. Bom, essa rede de apoio, fundamental desde sempre, tem sido essencial em tempos de pandemia e aulas online. E não é só para a mãe, não. Saber que mais gente se importa é gratificante demais para a criança também. Não significa fazer as lições pelas crianças, mas sim acompanhar, ver se elas estão tendo dificuldades, se elas estão fazendo as lições, como elas estão entregando essas tarefas para a escola e entendendo que tipo de dificuldade elas estão enfrentando. Enzo tem 8 anos, sabe ler e escrever, liga e desliga o videogame sem ajuda, mas na hora da aula online quer a companhia de um adulto, de preferência a mãe. Joyce se desdobrava para dar conta das atividades escolares do filho e do trabalho dela. Eu sou educadora física, também preciso trabalhar. Então eu tinha que me dividir entre ficar com ele nas aulas online, tentei acompanhar o máximo que eu conseguia, mas também eu precisava me dividir com as minhas aulas, videoaulas com os meus alunos, as lives que a gente fez muito, então foi bem desafiador. Quando a academia reabriu, ela teve de ficar fora de casa. Conversou com o marido e com a mãe para que as tarefas do menino continuassem com a supervisão de um adulto. Vamos revisar aqui quais são as partes de uma árvore. Pai e avó se revezam. Qual é o intervalo de tempo entre o início do dia e o início da noite? O Enzo está mais empolgado para estudar. Quando tem algumas coisas de antigamente, aí eu vou lá pedir algumas ajudas para ela. Mas quando é uma tarefa de casa, alguma coisa, eu peço para minha mãe me ajudar um pouco. E quando é uma tarefa difícil que a minha mãe não sabe me ajudar, eu peço ajuda pro meu pai. Aí meu pai consegue me ajudar. E eles, me ajudam bastante. Eu me sinto bem ajudando o Enzo. Eu começo a matar a saudade do tempo que eu já era professora também. Mudou muito a maneira de ensinar. O conteúdo em si é o mesmo, mas a gente sempre consegue e se sai bem. Eu fico feliz em poder ajudar. Mas nem sempre é possível essa ajuda. Michele é cirurgiã dentista, mãe de 2 filhos. O mais velho, Ian, tem aula online quase o dia todo. Agora eu tô tendo que me ver, às vezes, procurando entender matérias que eu não lembro mais,
para ajudá-lo na matemática, como fração, equação de segundo grau. Eu não lembrava mais nada e agora eu estou tendo que assistir aula no YouTube para ajudá-lo na escola. Ela voltou a atender no consultório essa semana e percebeu que era hora de conversar com o Ian sobre responsabilidade. O menino está com 12 anos. Eu não conto com uma rede de apoio. O que eu tenho feito é estimular a autonomia do Ian. Eu tenho falado para ele que ele tem que ser responsável com as questões da escola. Então ele é responsável por entrar no horário das aulas, entregar as lições, fazer as atividades. Eu tô lá de suporte. Se ele precisar, ele pode me chamar que eu vou ajudar. Tem funcionado. Ian faz aulas sozinho e conta com a mamãe só em casos mais urgentes, digamos assim. Chamo minha mãe para ver a aula comigo, porque eu sei que ela me ajuda nas matérias que eu tenho dificuldade, como matemática e às vezes inglês também. Estabelecer rotina e conversar com o filho são essenciais em qualquer idade. Então, para uma criança de 6, 7 anos, você precisa sim falar, olha, tá no horário da aula, você precisa ligar agora o computador, auxiliá-lo a ligar, às vezes sentar ali junto com ele, acompanhar as aulas com ele. Um adolescente ou um pré-adolescente, você já pode dar essa autonomia e soltar a responsabilidade. Ele sabe que a aula vai começar às 7, 7h30, ele precisa se preparar antes, acordar antes, deixar tudo prontinho. Então, mas tudo isso precisa ser conversado com o adolescente, com o pré-adolescente, com a criança antes, previamente. Dica da psicóloga para crianças a partir dos 11 anos. Monta uma agendinha, aquela que você coloca no papel ou na parede, para que ele consiga acompanhar e sabe quais são as atividades dele durante toda aquela semana e o que ele vai precisar fazer. Com as aulas online feitas de casa, ao lado dos pais, irmãos, avós, as crianças têm fortalecido os vínculos de afeto e aprendido que cuidado multiplicado é igual a futuro feliz. Parabéns, amor. Acabou por hoje.